Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de eletromagnetismo do livro do Reit, capítulo 1, exercício número 4. Vamos enunciado. Um círculo centrado na origem e com raio de 2 unidades pertence ao plano XY. Determine o vetor unitário em componentes cartesianos que pertence ao plano XY, é tangente ao círculo em menos raiz de 3, 1 e 0, e está na direção e no sentido dos valores crescentes de y. Bom, o objetivo aí do exercício é determinar um vetor unitário, tá? E esse vetor unitário eu quero em coordenadas cartesianas. Onde está localizado esse vetor unitário? Vamos fazer a representação aí desse vetor unitário para facilitar o entendimento do exercício. Então, vou desenhar os eixos cartesianos. Temos aí o y, aqui na horizontal temos o x. Aí ele diz que tem um círculo, né, que está centrado na origem. Centrado na origem, aqui é o centro da circunferência, e tem raio 2. Então, eu vou representar esse círculo. Então, vou marcar aqui os pontos 1 e 2, menos 1, menos 2 para o y. Vou marcar para o x também 1, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2, tá? Marcando aí no eixo. Aqui eu tenho que é o mais 2, o menos 2, menos 2 e mais 2. Vou representar aqui o círculo que passa aí por esses pontos. Então, temos aí a circunferência, tá? Vou tentar desenhar aí mais bonitinho possível. Quem tiver o compasso, faça com o compasso, tá? Recomendável. Bom, tá aí a representação e o esboço já dá para entender a ideia, né? A partir do centro para todos os lados, né? Até chegar aqui no círculo, a gente tem aí um raio de 2, tá? Que pertence ao plano XY. A gente pode ver pelo ponto fornecido, que é onde está aí o vetor unitário que a gente quer. Ele tem que pertencer ao plano e tem que ser tangente ao círculo. Onde? Vamos pegar aí o ponto. Menos raiz de 3 para o x, 1 para o y, 0 para o z, né? Por isso que ele pertence ao plano XY. Então, a gente vai, para facilitar o raiz de 3 valor quebrado, a gente pega o valor inteiro aqui de y, que é 1. Então, a partir do 1, a gente vai rebater aqui para o lado negativo de x. Chegou aqui no ponto do círculo, a gente vai descer aqui e vai ter que esse ponto é o menos raiz de 3, 1,70 aproximadamente. Tá? Esse ponto. Então, ele diz aí que o vetor unitário que eu quero, ele é tangente e ele está na direção e no sentido dos valores crescentes de y. Então, vou desenhar uma reta tangente aqui. Para desenhar uma reta tangente, eu vou fazer a representação aqui do nosso raio, tá? Então, ó, daqui até chegar no ponto, eu vou colocar aqui o raio de forma genérica. Rho, que é o que o livro trabalha aí. Tá? E tangente, eu vou fazer a representação de um eixo, que a gente vai falar aí das coordenadas cilíndricas. Tá? Então, tangente aqui é onde vai aparecer o versor. Tá? O que é o vetor unitário? Ou seja, o que é um vetor unitário? É um vetor de módulo igual a 1. Então, vou vir aqui e vou representar esse vetor. Ó. Tá? De unidade igual a 1. Tá? Tangente, nesse ponto do círculo, tangente, aí, né? Tá tangente ao círculo, na direção dos valores crescentes de y. Ó, y ao 0 é aqui e vai crescendo para lá. Então, nessa direção. O livro, ele utiliza aí, para nomenclatura, as letras em negritos para usar
demonstrar que é vetor e versor. Aqui eu vou usar a letra minúscula e chapéu para mostrar que é um versor. E quando for vetor, eu coloco a seta, tá? Porque eu vou resolver à mão. Então, para não confundir aí o que é escalar com vetor. Então, aqui a gente tem o versor, tá? E esse versor a gente quer em componentes cartesianos. Mas antes de falar das componentes cartesianas, vamos falar aí das componentes cilíndricas e vamos resolver esse exercício aqui transformando as coordenadas cilíndricas para as coordenadas cartesianas, tá? Que é importante aí para a resolução de outros exercícios pertencentes ao livro. Então, aqui, ó, nesse ponto a gente pode montar o sistema, a partir dele, o sistema aí de coordenadas cilíndricas, que seria o eixo do raio. Então, o raio está nesse sentido, ó, tá? Partindo sempre do centro para fora. Então, aqui seria a direção do raio. E 90 graus dele, ou seja, tangente aqui, né? Seria a direção de φ. A gente coloca para esse lado, que é no sentido aí positivo, né? Ele vai, a partir do zero, o φ vai girando positivo, anti-horário. Então, nesse sentido. E o eixo do z das coordenadas estaria para fora aqui, né? Fora da lousa. E aqui a mesma coisa, né? O x e o y são as variáveis que mudam de cartesianas para cilíndrica, o z permanece igual, né? O z estaria para cá, saindo da lousa. Então, aqui, ó, nesses eixos, a gente pode representar quem seriam os vetor-diretores desses eixos, que são os vetores unitários. Então, a partir daqui, ó, eu poderia desenhar o vetor unitário de ρ, tá? Ou seja, que dá a direção aí do raio. Então, seria aqui o A, ρ, versor. E eu poderia desenhar aqui representando o versor, o vetor unitário que dá a direção do eixo φ, que seria o Aφ. Então, aqui seria as coordenadas aí cilíndricas na base, o ρ e o φ, que está no plano XY, e o AZ, né, completando as coordenadas, que estaria para fora. Como a gente está falando só do plano XY, vamos falar de Aφ e de Aρρ. Ou seja, se Aφ é um vetor unitário, está aqui, ó, na mesma direção do versor que eu estou procurando, esse versor pode ser escrito em função do vetor unitário Aφ. E esse versor, em coordenadas cilíndricas, tá? A gente poderia escrever como sendo A igual a menos o vetor Aφ. Tá? Então, se ele estivesse pedindo esse versor aqui, né, que ele quer encontrar em coordenadas cilíndricas, ele seria menos o vetor Aφ. Tá? Seria aí um vetor na direção Aφ desse ponto. Então, agora, com essa condição, a gente vai converter para coordenadas cartesianas, tá? Então, como que eu converto um versor de coordenadas cilíndricas para cartesiana? Primeiro, eu preciso escrever esse vetor em coordenadas cartesianas, né? O vetor em coordenadas cartesianas, ele vai ter, como a gente está no plano XY, né? A componente z é 0, ele vai ter duas componentes. A gente vai escrever ele de forma genérica como sendo A igual uma componente AX na direção do vetor unitário AX, mais uma componente AY na direção do vetor unitário AY. O que são esses vetores unitários AX e AY? Usualmente aí são o I e o J, né? Que eu vou aqui no livro de eletromagnetismo, ele usa X e Y, né? Porque acaba utilizando outras coordenadas além da cartesiana, que serão as cilíndricas e as esféricas. Tá? Então, aqui a gente teria o vetor unitário AX, que dá a direção do eixo X. E aqui a gente teria o vetor unitário AY, que dá a direção do eixo Y. E o AZ estaria aqui fora da lousa. Então, como tenho esse versor no plano XY, ele vai ter duas componentes.
E se a gente representasse ali, onde estariam essas componentes? Se a gente fizer a decomposição, ó, a gente teria essa componente aqui, que seria AX vezes o vetor unitário AX, ou seja, um múltiplo que está na direção do vetor unitário, que dá a direção de x. E se a gente fizer a decomposição na vertical, essa componente seria AY vezes o vetor unitário AY, ou seja, um múltiplo do vetor aqui unitário que dá a direção do eixo Y. Então, essas seriam as condições. Tá? E como que eu transformo, então, esse vetor, que eu já tenho ele, né, definido nas coordenadas cilíndricas, como que eu transformo ele em cartesiana? Nós vamos resolver dessa maneira. E para fazer essa conversão, né, para escrever dessa forma, a gente precisa achar aqui as componentes AX e AY. A gente encontra a componente AX fazendo, pega o vetor inteiro em coordenadas cilíndricas, nesse caso ele só tem uma componente, né, menos o Аф, e vamos fazer o produto escalar com o vetor unitário aí, que dá a direção da componente AX, que é o AX. Tá? Aí a gente faz o produto escalar entre Аф e AX, o produto escalar entre esses vetores unitários. Daí é menos o seno de φ, tá? Esse menos daqui com menos vira mais, então a componente AX vai ser o seno do ângulo φ. A componente AY, né? Similarmente, a gente pega o vetor inteiro aqui, né, em coordenadas cilíndricas, menos Аф, e escalar com a componente que dá a direção aí de AY. Então, que é o AYzinho. Fazendo aí o produto escalar entre Аф e AY, a gente tem que é o cosseno de φ. Tá? Isso aqui tem esses produtos escalares, tem na tabela, lá no livro, se eu não me engano, tabela 1.1, tá? Para quem não se recorda aí, como se faz o produto escalar entre versores aí de coordenada cartesiana com coordenadas cilíndricas. Dá cosseno de φ, o menos daqui fica menos o cosseno de φ, tá? Então, a gente pode escrever aqui em coordenadas cartesianas esse A como sendo o AX é o seno de φ, tá? Vezes o vetor diretor aí do eixo x, que é o AX'inho. O AY dá menos o cosseno de φ, menos o cosseno de φ em AY. Tá. E quem é esse φ? O φ é o ângulo entre o eixo x, aqui que seria o zero, né? E o raio aqui. Tá? Esse seria o ângulo φ. Tá? Eu posso achar ele aí em valor e utilizar pela calculadora, ou a gente pode utilizar aqui os valores das componentes e a conversão de unidades para encontrar o conceito aí, né, de quem seria o seno e o cosseno de φ genericamente, tá? Na conversão de unidades. E é o que eu vou fazer. Então, se eu pegar um ponto genérico no primeiro quadrante, que seria um x e um y, para demonstração, eu teria que até chegar lá nesse ponto xy, eu tenho que é o raio, tá? Esse ângulo genérico que vai daqui do φ até o raio, né? Eu também aqui, ó, no primeiro quadrante, seria um ângulo φ genérico. E ali a gente pode fechar um triângulo retângulo, demonstrando aí para vocês de onde vem a mudança de coordenada. Então aqui é ângulo φ, aqui é ρ, tá? Aqui é um ponto xy, então a base vale x, a altura vale y. Usando aí o triângulo retângulo, a gente chega no conceito de seno e cosseno, né? Vamos começar pelo cosseno. O que é o cosseno do ângulo φ? O cosseno do ângulo φ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo φ, então, vai ser o cateto adjacente é x e a hipotenusa é o ρ, né?
Ou seja, através dessa condição, chega-se lá quando a gente quer converter coordenada cartesiana em cilíndrica, eu tenho a condição, se a gente isolar o x, fica x igual, o ρ passa multiplicando, ρ cosseno φ, né? Se a gente quisesse achar esse cateto, seria pegar o ρ e decompor aqui, que seria ρ vezes o cosseno de φ. Essa é uma equação de conversão lá de cartesiana para coordenadas cilíndrica e vice-versa, tá? Aí a gente tem aí que o conceito de seno de φ seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então a gente teria aí que seria o cateto oposto é y dividido pela hipotenusa, que é o ρ, tá? Estamos falando desse triângulo retângulo que tem um ângulo reto ali. Aqui então também a gente chega na fórmula que dá a conversão de unidades, que seria y igual a ρ seno de φ. Mas aqui o que a gente precisa é o seno e o cosseno, então a gente utiliza essas condições. Então se a gente utilizar os valores que a gente tem aqui, ó, o ponto x é menos raiz de 3, y é 1, e o raio a gente sabe que é 2, né? Aí ó, é uma circunferência de raio 2. Então a gente pode achar aí o termo de A, que é o vetor unitário que a gente está procurando, como sendo o x, o seno de φ. Quem é o seno? O y vale 1. 1 dividido pelo raio, 2. Isso é o seno que a gente está escrevendo na direção AX. Menos o cosseno. Quem é o cosseno? O cosseno é o x. O x é menos raiz de 3. Menos raiz de 3. Dividido pelo ρ. O ρ é 2. Na direção a y. Então a gente tem aí que o nosso vetor unitário que a gente procura é meio na direção a x. Menos com menos aqui dá mais raiz de 3 sobre 2 na direção a y, tá? Que a gente tem aqui, ó, componente positivo em x, componente positivo em y, que é aí coerente com o meu desenho ali, que seria exatamente igual aí ao versor em coordenadas cilíndricas em menos a φ, tá? Que é o vetor unitário aí oposto ao vetor unitário que dá a direção da coordenada φ, tá? Essa é a forma de encontrar aí, tá? A condição. Se quisesse encontrar o valor do ângulo e utilizar a calculadora, como eu disse, também daria aí. Você encontraria esse ângulo, né? Eu poderia achar esse aqui pela tangente, que daria 30, tá? E esse ângulo aqui dá o ângulo de 150, tá? A gente teria aqui, se fizer lá o seno de 150, a gente teria aí meio, né? Que seria a mesma coisa que o seno de 30, que está aqui, ó, 30 graus. E se fizesse lá o cosseno de 150, daria um valor negativo aqui, vezes o menos da fórmula, daria mais, que dá raiz de 3 sobre 2, 0,86, 87, se eu não me engano. Tá? Esse então é o versor que a gente procurou, e aqui está a representação dele. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução, e eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!